Uma boa noite. Meu nome é Silvia e fui convidada, recebi o convite da Jo e da associação, né? E estou aqui com muito prazer para mediar essa noite com o Dr. Vitor, né? Eu já sempre escutei falar sobre o Dr. Vitor, eu sou amiga de Márcia e de Belo Horizonte, né? E, e vai ser um prazer, né? Espero que traga muitas informações, né, para mim e para todos aqui, até porque eu também sou mãe de uma criança com Williams, né. Eu conversei um pouquinho com o Dr. Vitor, né, e a gente pensou em dividir o encontro em alguns tópicos, né, para que a gente consiga trazer respostas para todas as fases da idade, né. O tema da nossa live é como lidar com os problemas disciplinares da síndrome de Williams, né. E aí, doutor Vitor, faça sua apresentação antes da gente começar o bate-papo. Olá a todos, uma boa noite. Para mim é um prazer muito grande. Eu estou aqui pela segunda vez em um mês, estou virando arroz de festa, né? E a proposta hoje é conversar sobre questões relacionadas com a disciplina, tá? Que são problemas que todos os pais enfrentam e hoje em dia a gente tem cada vez mais dificuldade com isso, independentemente da criança ou do adulto, do jovem ter síndrome de Williams ou não ter, não, na real não tem muita diferença. Tá? A Silvia preparou uma série de questões muito interessantes. Tá? Essas questões já dariam horas de conversa. Tá? Eu estou aqui à disposição de vocês. Esse é um assunto que eu gosto muito, porque eu comecei a estudar como pai, né? Para meu filho mais velho era um pouco difícil e a gente via que assim castigar, bater, xingar, esse tipo de coisa não funciona, só piora, né? E na psicologia, felizmente, o pessoal desenvolveu uma série de estratégias que são extremamente eficientes, né, para lidar com essas questões disciplinares. Eu acho que existe um outro problema atualmente também, que é assim, que é uma crise de autoridade dos pais. Tá? Se vocês tiverem interesse de ler um pouquinho sobre isso, mas existe um blog que é genial, que se chama Infância Bem Cuidada. Tá? Se alguém até puder olhar aí no Google, coloca o link para nós. Esse blog é de uma antropóloga lá do Rio, a Cristiane Lasmar, e ela discute todos os textos, são textos curtos, ela é diretora de uma escola lá também, e são muito interessantes, né? A gente vive uma crise de autoridade na educação, e em que, assim, acho que se passou, né, de uma educação tradicionalista muito baseada em punição, em castigo, em um nível de exigência muito alto, né, para inclusive assim, abandono, né, ou até mesmo uma desmoralização da autoridade, né? Na pedagogia existem, inclusive, autores, né, correntes pedagógicas que estão preocupadas em abolir relações hierárquicas entre professor e aluno, né? E isso é uma coisa que faz muito mal para as crianças, tá? Porque a relação entre o pai, mãe e o filho, entre o professor e o aluno, ela é uma relação hierárquica, só que a gente tem que exercer essa autoridade, né? Tem que estar convencido de que a autoridade é uma coisa importante e exercer essa autoridade com moderação, né? E aí, sobre isso que eu gostaria, então, de conversar um pouquinho com vocês, tá? Colocando essas coisas que foram descobertas nas últimas décadas aí na psicologia. Tá? É bem interessante quando o senhor traz, né, essa questão da autoridade, e a gente percebe que a escola, ela é
é disciplinadora, né? Até para que o professor ele tenha domínio da turma, então ele precisa usar essa disciplina, né? E tem regras a serem seguidas, né? Regras que estão lá explícitas e outras implícitas, né? E aí a minha pergunta é com a questão, com a criança que tem uma deficiência intelectual, que ela não consegue compreender todas as regras, que ela tem um jeitinho diferente de ser, né? Os nossos Williams, por exemplo, que são muito sociáveis, às vezes ele não percebe que aquele outro não quer aquela aproximação, eles também podem exagerar em algumas reações, né? Quando contrariados, quando recebem um não. Como é que a gente deve fazer Uhum. essa mediação? Assim, eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quem tem criança com Williams e tem outra criança com desenvolvimento típico sabe disso, que não tem tanta diferença assim entre um e o outro, né? Os problemas são sempre mais ou menos os mesmos, não é uma diferença de qualidade, é mais uma diferença de grau, de intensidade, né? Então, existe uma diferença, né? Vamos dizer assim, um conflito de agendas, né? Entre a agenda do pai, da mãe, do professor e a agenda da criança, né? Que a agenda da criança é brincar e muitas vezes a criança não compreende, né? Porque determinadas coisas são importantes, né? Quando a criança tem uma deficiência intelectual, ela tem mais dificuldade ainda para compreender, vamos dizer assim, explicitamente determinadas regras, né? Mas a gente tem maneiras de trabalhar isso, né? Aí surgem esses conflitos, né? O pai e a mãe precisam que a criança faça alguma coisa. Um exemplo clássico é a criança está vendo televisão e aí chegou na hora do banho, a criança tem que tomar banho para jantar, para ir para a cama, e aí a criança não quer, ela quer continuar vendo televisão, ela quer continuar brincando, tá? E aí a mãe insiste, né? E a criança continua resistindo porque a agenda dela é brincar. E o adulto tem necessidades práticas da vida, né? Que precisam ser atendidas para tocar a vida adiante. Então, isso é uma fonte potencial de conflito, né? Entre um adulto e qualquer criança com ou sem síndrome de Williams, né? Os pais e as professoras também, infelizmente, não sabem muito bem como lidar com essa situação, tá? Então, eles geralmente entram num beco sem saída, num conflito em que eles não sabem o que fazer, ou deixa para lá, né, ou resolve endurecer com a criança, ou como o pessoal fala às vezes assim, colocar limite, né? Então, isso na psicologia a gente chama assim de ciclo de interações coercivas, né? Então, a mãe precisa que a criança faça alguma coisa e a criança se recusa não por maldade, porque ela às vezes não entende por que aquilo é importante ou porque ela simplesmente está a fim de brincar e brincar é a agenda das crianças. Então, a mãe repete a ordem, insiste, né? Uma, duas, tem em torno de 3 ou 4 vezes, né? Se a criança obedece, tá? O problema terminou, a família vai tratar da vida, vamos fazer as coisas que precisam ser feitas, tá? Mas às vezes a criança não obedece, tá? Tem crianças que são mais, vamos dizer assim, difíceis mesmo, né? Elas são muito agarradas à sua agenda e elas continuam desobedecendo, se negando a fazer o que precisa ser feito e assim por diante. E aí, geralmente, o pai ou a mãe, ele endurece a parada, né? Começa a ameaçar, diz, olha, se você não for, eu vou chamar seu pai, ou você vai ver o que é bom, e assim por diante. Tá? Se lá pelas tantas a criança acaba obedecendo, o problema terminou. Mas muitas vezes, muitas crianças acabam não obedecendo à autoridade. E aí entra essa situação, né, que o adulto fica num dilema. O que ele vai fazer? Ou ele vai endurecer mais ainda, né,
usar medidas mais drásticas, disciplinares, como, por exemplo, xingar, colocar de castigo, bater e assim por diante. Tá? E aí você entra numa série de efeitos colaterais desse tipo de medida disciplinar punitiva, que funciona no curto prazo, mas não funciona no longo prazo. Tá? Então, esses castigos, né, punições, entre aspas, eles só funcionam no curto prazo, eles não funcionam no longo prazo. Então, você faz com que a criança obedeça, que ela interrompa um comportamento inadequado num determinado momento, mas na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai voltar a se comportar da mesma maneira como ela sempre se comportou. Tá? Dependendo de como isso é feito, vamos dizer assim, a pena pode ser desproporcional em relação à falta. Tá? Então, a criança pode se sentir injustamente punida. Se isso acontece na frente de outras pessoas, a criança pode passar vergonha, ela pode ficar com raiva, ela pode se sentir humilhada. Um outro problema que tem é o problema da consistência. Né? É muito difícil você manter um padrão consistente de administrar a disciplina. Né? Então, assim, às vezes o pai está mais alegre, ganhou uma promoção, né? Aí ele vai ser mais leniente. Ele teve um problema no serviço, uma discussão, está com alguma dificuldade, e aí ele fica menos tolerante. Pode haver também uma diferença entre o pai e a mãe. O pai pode ter um estilo disciplinar mais rígido, a mãe pode ter um estilo disciplinar mais tolerante. Aí entra uma questão, entra um conflito, né, entre os dois. Aí, vamos dizer assim, se rompe a unidade do casal e a criança entra no meio. Tá? Tem crianças que não adianta você colocar de castigo, bater, que a criança vai continuar se comportando de forma inadequada. E isso, às vezes, leva a situações, né, de abuso físico, de maus tratos, de espancamento, né, de quebra total, né, de qualquer padrão civilizado de convivência na família. Né? Então, esse caminho, né, da disciplina mais rígida, né, como era usado antigamente, muitas vezes você está lá no Facebook e aparece lá uma foto do chinelo da mamãe e tal, né? Assim, eu sou educado porque eu recebi chinelada e assim por diante, né? Hoje não é uma coisa mais aceita, né? A gente isso não faz mais parte da nossa vida e por uma série de razões, inclusive razões práticas, né? Porque não funciona. Se funcionasse, não teria bandido no mundo, né? Tudo quanto é bandido que está aí já apanhou bastante. Apanha em casa, apanha na rua, mas isso aí só faz, assim, esses castigos corporais e muito rígidos, eles só fazem aumentar a frequência do comportamento inadequado. Por quê? Porque quando você presta atenção no comportamento inadequado e a criança quer receber atenção. Então, às vezes, ela vai se comportar daquela maneira, por quê? Porque se ela entra nesse ciclo de interações coercivas, né, ela está ganhando atenção, ela tá tudo girando em função dela, ela se torna protagonista principal. E vocês conhecem o Williams, vocês sabem que eles tomam conta, que eles gostam de ser o protagonista. Então, com isso aí você desmoraliza a autoridade, você transfere a autoridade do pai, da mãe, da professora para eles, né? Por quê? Porque você precisa que ele faça uma coisa, ele se nega. Você quer que ele pare de fazer uma coisa, ele não para. Então, com isso aí, você vai desgastando a autoridade e sem resolver nada, né? Quer dizer, então você coloca o comportamento inadequado no foco da atenção e aí ele passa, né, o termo técnico, ele é reforçado. Reforçado. Ele aumenta, ele vai aumentando de frequência. Tá? Então, uma alternativa que tem é
partir para cima, castigo, né? Suspender coisas e tal, castigo físico e assim por diante. A outra alternativa é deixar para lá. Tá? Então, a mãe precisa que a criança faça uma coisa. Ela pede, a criança faz de conta que não ouve. Ela repete, a criança faz de conta que não ouve. Ela repete mais 2, 3 vezes, aí ela começa a levantar a voz, e o que, que acontece? O menino passa a boca nela, tá? E aí ela deixa para lá. Então, com isso, ela está reforçando também o comportamento inadequado. Ela está ensinando para a criança, olha, você faça isso, você não se comporte, não me obedeça, que você vai ganhar parada, que lá pelas tantas eu vou Desistir. desistir. Tá? Então, o segredo que a gente tem que ter é como ter uma autoridade, preservar a nossa autoridade como adulto, pai, mãe, professor, e ao mesmo tempo exercer essa autoridade de forma, vamos dizer assim, moderada e eficiente. Tá? Como é que isso pode ser feito? Aí um aspecto que eu achei muito interessante da sua pergunta é assim, a questão da compreensão. Né? Não necessariamente a criança precisa compreender. Então, eu acho que do ponto de vista da educação contemporânea, a partir de uma determinada idade, quando as crianças estão com 3, 4 anos, a gente começa a explicar as coisas. Tá? As crianças menores têm dificuldade. Se a criança tem uma deficiência intelectual, ela vai ter essa dificuldade por mais tempo. Tá? Mas essa não é a única maneira que a gente obedece regras. Né? A gente obedece regras de maneira implícita, porque a gente transforma essas regras em hábitos. Né? Então, criar hábito é uma coisa muito importante, de você ter uma rotina em que a criança, mesmo que ela não entenda muito bem o que está acontecendo, ela vai antecipando, porque existe aquela rotina familiar. Né? E um aspecto importante, é o aspecto mais eficiente que tem para você promover a disciplina, é você prestar atenção no bom comportamento. Tá? Reforçar esse bom comportamento, né? Isso. Elogiar, incentivar e ignorar, né, dentro de determinados limites, o comportamento inadequado. Por quê? Você quer transformar o bom comportamento no foco da atenção. Né? Você quer colocar o bom comportamento em evidência para reforçar, aumentar a frequência do bom comportamento e, vamos dizer assim, retirar, né, o protagonismo do comportamento inadequado. Muitas famílias que vêm consultar, elas estão numa situação que assim que é só conflito, 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 né? Justamente porque o mau comportamento é que está tendo esse protagonismo. Né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Né? É possível fazer. Na psicologia existem estratégias, né, de intervenção, que é o chamado treinamento de pais. Né? Nós agora fizemos aí com a pandemia, porque esses problemas todos eles aumentaram muito de frequência, né? As crianças trancadas em apartamento, muitas vezes a criança sozinha, né? No eletrônico, né? No eletrônico, que já aumenta esse nível de ansiedade, de agitação. As pessoas não sabem como lidar. Então, o ano passado nós fizemos um programa chamado Web Pais, que é um programa de orientação para pais, para ajudar os pais a lidarem com as questões das atividades para casa, as atividades escolares das crianças. Então, nós já fizemos 11 turmas de criança com desenvolvimento típico, e agora nós estamos pedindo autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG para oferecer turmas também para crianças com Williams, de 6 a 14 anos, que estejam matriculadas em escolas, tá? Estejam frequentando a escola ou tendo alguma atividade escolar em casa. Então, isso dentro de alguns meses, aí, sei lá, 1 mês, 2 meses, uma coisa assim, nós vamos divulgar e quem tiver interesse, tá? São programas curtos, né? Esses programas são 4 sessões em que a gente ensina as famílias, né, como desenvolver
esse esquema, né, de prestar atenção no comportamento adequado e ignorar o mau comportamento e preservar a autoridade. Isso é muito importante, assim, quando os pais vêm consultar conosco, tem dois problemas que sempre estão aparecendo, né? Do ponto de vista educacional é assim, eu tenho que exigir mais do meu filho ou eu tenho que deixar para lá? Né? Se você deixa para lá, a criança não se desenvolve. Se você exige demais, você estressa ela. Você tem que encontrar um meio termo. Né? A mesma coisa a questão da autoridade. Né? Assim, se você deixa para lá, não exerce autoridade, você está prejudicando a criança, você não está orientando ela. Nossa responsabilidade como adultos é fazer isso. Por outro lado, se a gente quer implementar essa autoridade a ferro e fogo, né, a gente vai estar tendo uma série de efeitos colaterais, vai estar humilhando a criança, gerando revolta, né, uma sensação de injustiça e, ao mesmo tempo, não vai resolver nada, só vai aumentar a frequência do comportamento inadequado. Tá? E é interessante porque eles percebem, né, doutor Vitor? Aqui em casa mesmo, às vezes eu estou mais agitada, mas nessa pandemia mesmo, né? E aí eu falava, Gui, saia daqui que mamãe hoje não tá bem. E aí, vez por outra, ele olha para mim e ele vem fazer uma coisa errada, ele faz, mamãe não tá bem? Eu digo, não tá bem, não faça errado, né? E outra coisa que eu fiz com ele tinha muita dificuldade de sair de uma loja de brinquedo. A gente tem uma loja de brinquedo aqui muito grande e era muita dificuldade, ele se jogava no chão e tal. E aí eu combinei com ele, eu disse, olha, todas as terças-feiras a gente vem na loja, mas se jogou, próxima semana não vem. Então ele fez a primeira vez, a outra semana não foi, prometeu que não ia fazer, eu levei na outra, né, pulei. Então assim, a gente tem que cumprir também, né, dar o castigo e cumprir. E aí hoje em dia ele vai tranquilo, passeia, quando está só comigo, quando a avó ou o pai, aí ele quer fazer o escândalo, né, eles Então, percebem. assim, um aspecto importante da gente entender o comportamento inadequado, e uma das perguntas que você tinha colocado na listinha lá, Uhum. é a gente fazer o que a gente chama de análise funcional do comportamento, é entender qual é a função do comportamento inadequado. Tá? E isso é extremamente importante para que você possa lidar com a situação. Tá? Para isso, a gente faz, né, o que a gente chama de ABC do comportamento, né, que são os antecedentes, o behavior, que é o comportamento, e as consequências. E o comportamento ele é mantido pelas consequências. Né? Então, assim, se você pune, castiga, né, fisicamente ou suspende a criança alguma coisa, essa consequência ela vai reforçar esse comportamento inadequado. Né? Então, todas as pessoas, crianças, adultos, independentemente de ter autismo, deficiência intelectual, qualquer coisa, os nossos comportamentos eles podem ser analisados em termos de cinco características, tá? E que é importante a gente entender isso. Então, cinco funções. A primeira delas é chamar atenção. Tá? As crianças querem a atenção dos pais. A criança quer a atenção da professora. Muitas crianças que são agitadas ou que têm dificuldade na escola, ela não consegue chamar atenção pelos aspectos positivos dela. Tá? Então, ela chama atenção quando ela se recusa a fazer o trabalho, quando ela dispersa em aula, ou quando ela agita na aula. E ela descobre que assim ela ganha atenção. Atenção de má qualidade, mas atenção, quer dizer, é o momento em que ela entra em evidência. Tá? Então, praticamente toda situação tá, tem esse ingrediente aí, esse componente de dar atenção. Então, uma das coisas que a gente faz é uma estratégia que a gente chama de happy hour, tá? Em que você cria sistematicamente, algumas vezes por semana, situações nas quais você vai brincar com a criança, 15 minutinhos. Tá? Então, depois da janta, que a criança vá dormir, você vai fazer alguma coisa que a criança goste. Não pode ser televisão, porque a televisão é uma coisa passiva.
a iniciativa, né, da atividade tem que vir da criança. E com isso você cria esse hábito, né? A criança antecipa aquela, vamos dizer assim, que o pai com a mãe estão interessados em que ela se divirta, no bem-estar dela e que vão dar atenção. E, vamos dizer assim, todas as crianças precisam atenção, algumas mais do que as outras. As crianças com síndrome de Williams querem muita atenção, tá? Eles precisam de contato físico, de atenção visual, né? De diálogo, né? Então, a gente não pode ficar dando atenção o tempo todo, tá? Mas se você cria uma situação que você tira 15 minutos por dia, que você larga as suas coisas de mão, tá? E você se concentra só nele, é como se você enchesse o tanque da atenção para ele rodar 24 horas por dia feliz. Aí, porque as crianças têm a agenda delas também. Tá? Elas não precisam, não querem também, e nessas circunstâncias, ficar o tempo todo interagindo com o adulto, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, a primeira função é essa função de chamar atenção. A segunda função é a função de acesso a privilégios, que é o famoso mãe compra, pai me dá. Tá? E aí eles começam a insistir, até que, né, a família acaba cedendo ou coloca de castigo, alguma coisa assim. Então, acesso a privilégios. A outra questão que tem é o comportamento que se chama de esquiva, de evitar coisas que são aversivas, que são desagradáveis, como, por exemplo, fazer trabalho doméstico, lavar a louça, recolher o lixo, tomar banho, né? Então, o comportamento inadequado, ele tem essa função, né, de esquivo, né, de permitir à criança que ela, vamos dizer assim, se esquive, né, se livre dessa situação que para ela é desagradável. Né? E os dois últimos comportamentos, né, duas últimas funções, são relacionadas com a autoestimulação, com a agitação, que são aquelas situações em que o estímulo, a demanda é excessiva ou a demanda é insuficiente. Né? Então, se você coloca para a criança uma demanda que ela não dá conta de fazer, né, ela vai se frustrar, ela vai se agitar, né, ela vai se rebelar. Por outro lado, né, se você dá um estímulo que é muito bobo, que a criança está careca de saber fazer aquilo, né, ou você dá pouca estimulação, você leva a criança numa fila de um banco, numa sala de espera de um consultório, né? A criança aguenta um tempinho lá, quer dizer, 15, 20 minutos, depois disso ela vai começar a agitar, né? Porque ela está se entediando, ela não está recebendo estimulação suficiente e ela vai se autoestimular. Tá? Então, quando a criança tem algum comportamento que a gente caracteriza como sendo inadequado, a gente tem que entender o que ela ganhou com aquilo, ou o que ela evitou com aquilo. Quer dizer, ou seja, qual é a consequência desse comportamento inadequado. Tá? E aí, geralmente, ele tem essa análise, né, da relação entre o comportamento e a consequência, permite que a gente identifique essas 5 funções, que é receber atenção, receber privilégios, evitar coisas desagradáveis, se autoestimular por excesso de demanda e se autoestimular por falta de demanda. E isso é uma coisa impressionante. Qualquer pessoa funciona dessa maneira. Tá? Doutor Vitor, todos nós somos seres sociais, né, e precisamos estar na sociedade, estar inserido, e o primeiro espaço de
do contato com o social, né, para a criança é na escola, né? E em razão da pandemia, eles estão dentro de casa, estão no isolamento social, né? O que é que o senhor tem visto? Como é que estão essas crianças, né? Olha, o que a gente vê é que, assim, as famílias não têm condições de lidar com isso aí, né? Quer dizer, no estilo de vida que a gente vive, a nossas famílias se organizaram muito, né? As pessoas são muito voltadas para o trabalho. É, na maioria das famílias, tanto o pai quanto a mãe tem que trabalhar, né? E esse negócio da pandemia, então, virou um pandemônio, né? A gente vê que existe uma sobrecarga, né? Um impacto, um aumento do nível de estresse. Por causa disso que a gente fez esse programa, existem outros, né, programas que têm sido feitos, né? A essa altura que a gente está agora, eu acho que a gente começa a pensar se essa questão da quarentena foi uma coisa adequada ou não foi, né? Até porque aqui no Brasil a gente não tem condições de fazer quarentena. Mais de 400 dias, né, de crianças, as crianças É. fora de sala de aula, né, sem esse contato, é bem Não complicado. adianta as pessoas, né, se elas vão lá andar no ônibus apinhado, isso não é quarentena nenhuma, né? Então eu acho que, né, assim, isso já acho que já está sendo repensado, né? As escolas vão Aos a poucos. tendência é que elas aos poucos voltem, apesar de haver uma certa resistência, né? Eu também não sei por que não tomaram essa decisão ainda de vacinar os professores, né? Eu acho que é uma coisa né, que seria, né, estão tantas categorias profissionais, né? Por que não poderia vacinar os professores também, considerando que isso está prejudicando, né, as consequências que vai ter em E a gente relação fala de uma terceira onda, né, da tudo, pandemia, que é a saúde mental e emocional, né, né? dessas crianças e jovens. O que a gente tem visto é que, assim, do ponto de vista da alfabetização, né, as crianças pequenas até têm se adaptado, né? Tem muita criança aprendendo a ler através, né, de aulas online, as famílias que têm acesso à internet, né, das escolas privadas. Eu acho que o mais difícil é com a matemática, né? Porque a matemática, principalmente no ensino, ela precisa muitos materiais concretos, então manipular coisas, então também é uma coisa difícil. As crianças mais velhas, o que a gente tem observado é assim que o ano passado foi mais difícil, mas esse ano, de uma certa maneira, elas já se adaptaram. Então, estão conseguindo assistir às aulas, acompanhar. Obviamente que não é a mesma coisa, né? Então, assim, de maneira nenhuma a qualidade do ensino dessa forma remota, ela, né, não, não substitui, né, o ensino presencial de maneira nenhuma, né? Então, eu acho que, da minha opinião, acho que estaria na hora, já passa da hora, né, de começar a retomar as escolas, ver algum esquema, né? Por exemplo, pode fazer 2 dias O da híbrido, né? semana, O híbrido, dois, né, isso, o 2 dias da Rodrigo? semana na escola, metade da turma, outro dia a outra metade da turma 2 dias, no quinto dia não tem aula, né? Alguma coisa assim, né? E que para os nossos não funciona, né, doutor Vitor? Porque passar 2 dias em casa e 2 na escola, eu acho que para a criança com alguma necessidade especial, específica, a gente tem que olhar de um outro lugar também, né? Hum. Eles não vão entender dia sim, dia não. Mas 2 dias na escola é melhor que dia nenhum, né? Sim, com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre adolescência e adulto jovem? Vamos lá.
Vamos lá, né? A adolescência é uma fase bem difícil, né? Bem desafiadora, eles estão ali com muitas mudanças, mudanças no corpo, mudanças de hormônio, de tudo, né? E com os nossos Williams não poderia ser diferente, né? E aí, como é que a gente passa por essa adolescência de uma forma mais tranquila? Se eu soubesse, Pergunta de vestibular, né, professor? se eu soubesse, né, como é que é isso, né? Mas eu acho que a gente tem que ter uma coisa clara que é o seguinte: as pessoas muitas vezes não se dão conta, né, de que porque a criança ou adolescente tem síndrome de Williams ou ele tem autismo ou qualquer outra coisa que Qualquer criança, né? as questões existenciais dele, né, são exatamente iguais às de todas as outras crianças ou todos os outros adolescentes, né? E uma coisa que você estava falando que eu achei muito interessante também é o seguinte, né? Quer dizer, os meninos percebem, né? Eles se dão conta. Não é porque ele tem Williams, tem coisas que ele tem mais dificuldade para perceber, mas tem coisas que ele percebe direitinho, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que ter bem claro assim, né, é que existe uma influência muito grande de questões genéticas e questões ambientais também. As duas coisas são importantes, né? O nosso comportamento ele não é um resultado só de influências genéticas ou só de influências ambientais. Em algumas correntes, né, da psicologia, da pedagogia, o pessoal acha, né, que a gente tem condições, né, de transformar a criança em qualquer coisa, né, e que é tudo resultado da criação, né? Não é assim. Tá? Por outro lado, né, as crianças têm determinadas características que são próprias delas, né, e que a gente não consegue mudar isso aí. Tá? Então, tem crianças que são mais reflexivas, crianças que são mais impulsivas, crianças que são mais sociáveis, crianças que são mais tímidas, menos sociáveis, né? Crianças que são mais atléticas, crianças que têm uma habilidade musical maior e assim por diante. Então, essas coisas, em grande parte, elas fazem parte, né, da natureza da pessoa, e o que a gente pode fazer é moderar ou estimular características que sejam positivas. Tá? Do ponto de vista do ambiente, eu acho que uma coisa importante que tem é a gente ter uma vida familiar estruturada, né? E principalmente evitar de cair nessa situação, né, em que se cria esse ciclo de interação coerciva entre o pai e a criança, né? Esses problemas que vêm na adolescência, eles não começam na adolescência de uma hora para outra. A adolescência, ela simplesmente ela é um gatilho que desencadeia determinados tipos de problemas, mas quando você vai ver, já tem todo uma história, um histórico anterior, né, de relações familiares coercivas, né, de, vamos dizer assim, falta de incentivo para a criança, né, e isso na adolescência acaba, né, se tornando vamos dizer assim, o caldo entorna, Entosa, né? Então aí de novo a gente tem que ter assim um equilíbrio entre entender que tem coisas que estão fora do nosso alcance mudar e aceitar essas coisas e usar essas coisas de maneira positiva na medida que a gente puder. Tá? Por outro lado, tem coisas que estão ao nosso alcance, que a gente pode fazer, que é criar, né, uma vida familiar, uma rotina, um hábito, uma estrutura. Né? Eu acho que uma coisa extremamente importante é, vamos dizer assim, as relações familiares elas têm que ser hierárquicas, né? O pai e a mãe têm que constituir uma unidade e eles estão num patamar hierárquico superior ao da criança.
Se o pai e a mãe entram em conflito, a criança entra na brecha e, às vezes, eles fazem de propósito, né? Porque eles sabem que se eles fizerem, vamos dizer assim, desencadearem um conflito entre o pai e a mãe, eles vão evitar de fazer determinadas coisas que eles querem fazer, ou eles vão ter privilégios, né, que eles estão querendo receber. Tá? Então, acho que é isso. Né? A gente tem que, assim, do ponto de vista do que a gente pode fazer, ter uma rotina, ter hábito, né? Não deixar que a criança, vamos dizer assim, rompa a unidade do casal, ou, se isso já aconteceu, procurar de alguma maneira recompor essa autoridade e ter tolerância de aceitar as características que a criança tem. Essa fase, né, da adolescência é uma fase de experimentação, é uma fase que envolve riscos, Não né? tem medo, né? Não tem medo, não quer limites. Exatamente. E aí começa a fumar. O que adianta você dizer para o menino que ele não deve fumar? Ah? Você vai entrar nesse ciclo, né, da interação coerciva. Ah? E aí você diz, mas meu filho, fumar faz mal, não fuma, sabe? Assim, não existe transplante de juízo, assim, ó. Diz assim, olha, eu sei que, né, você não deve entrar nessa aí, tá? Ele Mas precisa descobrir, né? Ele precisa descobrir. A gente tem que ir orientando, pedindo ajuda, né? Quando não conseguir, chamar um psicólogo, chamar alguém, né? Que vá ali ajudando. alguns vão pagar um preço alto, né, por determinados comportamentos de risco que eles vão ter, né? E a outra coisa eu acho que aparece, né, principalmente na síndrome de Williams, eu tenho observado que isso é uma questão muito saliente, a questão da sexualidade, né? Que vocês têm vários exemplos aí de Williams que tem uma vida sexual ativa, né? Que inclusive são casados, que têm filhos, né? Algumas histórias muito bonitas, né? E eles têm interesse, têm curiosidade, e na percepção que a gente tem hoje em dia, eles têm direito. Né? Agora, como é que você vai fazer isso? Né? Então, se você compara a nossa vida, né, que era quando eu era jovem, por exemplo, há 40 e tantos anos atrás, né, então, naquela época, essa questão, né, dos jovens terem relações sexuais antes de casarem não era uma coisa aceita. Né? Hoje em dia, a gente já, ou não sei dizer assim quantos por cento das famílias, mas muitas famílias já têm uma percepção de que isso não é uma coisa inadequada, né? Que isso pode ser uma solução, né? Em determinadas circunstâncias, né? Desde que isso seja feito de maneira adequada, que envolva questão da anticoncepção, questão, né, da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, assim por diante. Isso envolve uma questão de educação sexual, né? Mas aí a gente entra num outro problema, né? Que as coisas da nossa vida não é uma vida muito fácil. Né? Eu me lembro de uma vez em Belo Horizonte que a gente tinha umas atividades com as famílias de Williams, era uma vez por mês, aos sábados de manhã, e uma das demandas que havia era sobre essa questão de educação sexual. E aí eu tinha um ex-aluno que é psicólogo, que tinha muita experiência, era famoso, né, por trabalhar questões de educação sexual com meninos, com adolescentes com autismo. Então a gente convidou ele para falar. Né? E aí quando o moço lá começou a falar, a fala dele era um horror. Né? Quer dizer, assim, era uma coisa absurda. As famílias começaram a ficar de olho arregalado. Eu não sabia o que eu ia. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida, porque eu que tinha convidado o cara, né?
Então, essa questão da educação sexual é um problema que a gente tem hoje em dia É com um esses tabu negócios. ainda, né? Ainda é um tabu e às vezes eles não sabem que não pode ser em qualquer canto, né? Que tem algumas Eles regrinhas. precisam, mas tem o problema da doutrinação, né? Tem professores, né, psicólogos, que eles têm uma agenda que é uma agenda ideológica, né? Da ideologia de gênero e de Sim, sim, outras tem. coisas, e ficam, então, enfiando um monte de bobagem na cabeça dos jovens, né? E que Uhum, isso só vai atrapalhar, isso não vai contribuir em nada, né? Então, eu acho que, assim, considerando essas dificuldades, né, a educação sexual ela deve ser feita em casa mesmo, né, porque a gente não, eu não tenho confiança, né, não teria confiança, a menos assim que você conhecesse o professor, soubesse, ou teria que ser uma coisa muito bem uhum. acompanhada, né, de perto, pelos pais, para ver o que realmente está sendo discutido na escola, né? Agora, eu acho que é uma coisa fundamental que a família entenda, né? Que ela tenha claro quais são os seus valores, né? Valores. Tem famílias que são religiosas e para as quais, né, determinados valores são importantes, e aí vai lá consultar com um psicólogo ou uma professora que não respeita esses valores das pessoas, né? Tem outras famílias que são, vamos dizer assim, mais liberais, que aceitam que os jovens tenham uma atividade sexual, então é difícil de você generalizar, né? Tem todo um contexto, né? Tem todo um contexto de família, de ambiente mesmo. No caso do Williams, tem um problema ainda, né, que é essa questão de que eles têm muita dificuldade de perceber a maldade das Sim. pessoas, né? Então, eles podem se expor a risco, né, e Sofrer vão algum tipo causar de violência, né? De sofrimento, abuso. né? Uhum. E depois dos 18 anos, doutor Vitor, que esses meninos não estão mais em idade escolar, muitos não conseguem realmente um trabalho. A gente até falou sobre isso um pouquinho, né, na live anterior, mas a gente escuta mais relatos de ansiedade, de depressão nessa fase adulta, né, depois dos 20 anos. Muitos ficam realmente sem saber o que fazer, né? A gente tem alguma perspectiva aí de melhora dessa inclusão no mercado de trabalho? O que é que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Eu não, assim, não tenho experiência de trabalhar com essa faixa etária, né? Uhum. Mas a gente tem uma experiência clínica, né? E isso que você está colocando é a realidade, né? Eu acho que tem questões aí que são políticas, né, envolvidas nisso, porque assim existe até os 18 anos o Estado, né, oferece atividades educacionais e depois dos 18 anos dá tchau Desassistidos. para a pessoa, né? Então, eu acho que existe um espaço político grande aí, né, no sentido de reivindicar esse tipo de assistência, porque a gente sabe que as pessoas, né, depois de uma certa idade, adultos, né, ficam sentindo, são solitárias, né, não têm alguma atividade, né, não tem um hobby. Essa questão da profissão não é uma coisa tão simples. Eu vi aqui, a outra vez que eu tive conversando, uma série de exemplos muito bem sucedidos. Eu acho que a Jo é Boa. craque nesse tipo, né? Está com esse grupo aí, que ela está trabalhando com as pessoas, né? Eu acho que, assim, o que a gente pode fazer, né? No sentido de, vamos dizer assim, melhorar o desfecho na idade adulta, né? Isso se aplica também tanto para Williams quanto para crianças sem Williams, adolescentes sem Williams, né? Então, eu acho que assim tem dois critérios de saúde mental na adolescência e que vão ser depois, vamos dizer assim, o lastro, né, da saúde, do bem-estar na idade adulta.
Tá? Então, a primeira questão é a questão da socialização. Tá? Então, assim, sempre que eu estou conversando, estou atendendo uma família com um adolescente, ou conversando com um adolescente, eu quero saber, em primeiro lugar, se esse adolescente tem um melhor amigo ou não. Tá? Então, essa questão da amizade. Tá? E isso é um problema para os Williams. Tá? Por que o melhor amigo é uma coisa importante? Ela é uma experiência que é uma experiência assim, formadora na vida da gente. Né? Na adolescência, a gente está desenvolvendo identidade e, através desse relacionamento com o melhor amigo, a gente vai desenvolver uma intimidade com aquela pessoa. A gente vai entender aquela pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta. A gente vai negociar, a gente vai ceder coisas, a gente vai ter responsabilidade em relação àquela pessoa, não vai querer deixar a pessoa na mão, vai ficar chateada quando a pessoa nos deixar na mão e assim por diante. Então, isso tem um significado importante, inclusive, vamos dizer assim, o relacionamento que você desenvolve, o padrão de relacionamento que você desenvolve com o seu melhor amigo, ele vai ser usado como um modelo, como vamos dizer assim, um alicerce para o seu relacionamento conjugal, né? Porque o relacionamento conjugal não é só sexo, né? Quer dizer, Uma parceria, né? Exatamente. Você tem que ter outras coisas, porque e, frequentemente, né, o que você observa é que a coisa não dá certo porque as pessoas não conseguem desenvolver essa intimidade de se colocar no lugar do outro e assim por diante. Né? Então, eu acho que a gente, como pai, né, mãe de um adolescente, a gente tem que ter preocupação no sentido de estimular isso. Tá? E eu acho que na síndrome de Williams, da experiência que a gente tem, eu acho que é uma das condições em que isso acontece da maneira, assim, claro que não é o ideal, né? Mas acontece. Tá? E grande parte disso é o trabalho da JO, da Associação Brasileira de Síndrome de Williams, mas é uma coisa que chama muita atenção, né? Que eles já 10, 15 anos atrás já estavam usando a internet, namoravam pela internet, tinham amigos pela internet, ficavam muito felizes de se encontrar, de ver que tem pessoas, né, que têm características semelhantes às deles, né? E, então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que estimular. Tá? A outra questão, e isso não é difícil, né, de fazer. Na verdade, a gente, como pai, como mãe, a gente tem que entender que isso é importante e procurar trabalhar nesse sentido. Isso não é difícil só para as crianças com Williams. Isso é difícil para todas as crianças. Né? Quer dizer, antigamente, eu me criei no interior do Rio Grande do Sul, eu almoçava e saía e ia para o mato. Minha mãe não sabia o que eu estava fazendo. Eu voltava para casa às 6 da tarde. Né? Eu tinha liberdade total para andar na rua, para fazer o que eu queria, brincar com os meus amigos e tal. E hoje em dia isso não é mais possível. Então depende, né, do pai, da mãe levarem o menino. Né? Famílias que têm um filho só, não têm irmãos, isso fica uma coisa muito complicada. A nossa vida familiar foi muito desorganizada, né, pelas coisas que aconteceram no mundo, né? A outra questão que eu acho que é extremamente importante, que eu uso como um critério de saúde mental para adolescentes, é ter um envolvimento. Tá? Então, assim, tem alguma coisa que o jovem gosta de fazer, com a qual ele se identifica, na qual ele acha que ele é bom, ele tem algum interesse, ele cultiva esse interesse. Então, isso não é uma coisa que, vamos dizer assim, seja banal, né? Que seja uma coisa que você vá fazer isso, né? De uma maneira sem pensar. Você tem que entender isso como sendo uma coisa importante, né? E estimular isso, dar oportunidade para que a criança desenvolva essas habilidades, esses envolvimentos, né?
No caso do Williams, né, eles têm muito interesse por música, né, mas pode ser por outras coisas também, né? Então, essas coisas, elas podem ter uma utilidade do ponto de vista profissional, mas pode ter uma utilidade do ponto de vista de lazer, caso a pessoa não se encaixe, né, vamos dizer assim, em algum esquema, né, de inclusão do ponto de vista profissional, né, mas que ela tenha a sua identidade, o seu padrão de interesse, né. Tem estudos muito bonitos, né, mostrando assim, jovens nos Estados Unidos, quais são as horas do dia que eles são mais felizes, né? Então, eles são mais felizes quando eles estão à toa com os colegas, por exemplo, rolezinho no shopping, né? E eles são mais infelizes quando eles estão envolvidos em alguma atividade estruturada, né? No qual eles são forçados a fazer determinadas coisas que são importantes e tal, com uma exceção, tá? Atividades esportivas e atividades sociais. Sim. Uma coisa que eu acho genial é o escotismo. Tá? O escotismo é uma coisa fantástica, né? Que é assim, Trabalho em grupo, né? o que a criança aprende lá e o que eu percebo nos grupos de escoteiros é que eles são muito inclusivos. Tá? Eles têm prazer, eles procuram, né, incluir crianças que têm algum tipo de dificuldade. E a gente tem resultados, obviamente, nem sempre dá certo, né? Isso depende também das características da criança. A criança tem que comprar a ideia, né? Mas do que eu percebo, assim, é um dos lugares em que tanto os chefes quanto os colegas, eles têm muita tolerância, muita aceitação em relação a crianças que têm algum tipo de problema de desenvolvimento. Uhum. E certamente traz ganhos para todo o grupo, né? Porque a criança está recebendo a atenção, mas ela também está ensinando, né, o outro a ter mais paciência, a ser mais tolerante, a Com, cer viver com a diversidade, né, a neurodiversidade. com certeza. Uhum. Eu acho que é isso, doutor Vitor. Tem algumas perguntinhas aqui, né? Deixa eu ver aqui no chat. Tem uma mãe, Lucineide, ela está falando que a filha tem 2 anos e 9 meses, faz birra e faz birra às vezes querendo celular. Se for um horário inadequado, digo que não e ela aumenta a birra. Acolho o choro e converso com ela, mas não cedo, e aguardo ela parar o choro. Uhum. É isso mesmo, né? Essa é uma situação típica, né, de uma interação coerciva, né? Quer dizer, ela está impondo a sua vontade e aí a vontade dela, né, da criança, e a gente como pai, como mãe, fica sem saber o que fazer, né? E se é em público, então a coisa fica mais complicada ainda, né? Porque fica uma situação embaraçosa, né? Então, qual que é o remédio para isso, né? O remédio para isso é você dar atenção para ela, né? Então, se você fazer se você fizer esse happy hour, né? Você cria uma confiança nela, né? De que ela, muito provavelmente, ela está fazendo isso porque ela quer receber atenção. E eu acho que nesse coisa tem um componente importante que é assim, imitar o adulto, tá? Querer ser adulto. Tá? Então, assim, porque a mãe usa o celular, o pai usa o celular, o irmão mais velho usa o celular, então eu também quero usar. Tá? Então, muitas vezes o que a gente tem visto é que por trás tem isso aí. Tá? Então, o que você pode fazer? Você pode estimular, acho que assim, é imprescindível esse sistema, né, de happy hour,
2, 3 vezes por semana, fazer brincadeiras com ela, brincadeiras que ela quer. Brincadeiras que sejam interativas. Pode ser brincar de boneca, brincar de chazinho, alguma atividade esportiva. Se ela quiser que você conte uma história, você pode contar. Se ela quiser que você leia um livrinho, mas não vai você impor. Então, sempre é bom a gente perguntar: olha, eu tenho 15 minutos para brincar contigo. Ah, isso aqui nós vamos chamar de nossa happy hour, nosso recreio especial. Você pode dizer para a criança assim: eu gosto muito de você, eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar da casa, tem um monte de coisa, nem sempre eu consigo dar toda a atenção que eu gostaria de dar para você. Então, nós vamos fazer esse negócio aqui que tal e tal dia, de vez em quando, né? No início começa todos os dias, nós vamos sentar e vamos brincar 15 minutos, meia hora, fazer aquilo que você tiver vontade de fazer. Se você quiser usar o celular, tudo bem, você dá o seu celular, deixa ela mexer, ela vai, né, vamos dizer assim, matar a curiosidade dela com o celular, porque ela também não vai querer ficar carregando o celular 24 horas por dia. Tá? Assim, então tá, você quer brincar com o celular? Vamos, então a gente brinca. Tá? O que não pode fazer nessas horas é ver televisão, tá? Porque a televisão é uma coisa muito passiva, ou também, assim, essas brincadeiras, atividades que são muito didáticas, né? Que têm essa característica, assim, de serem impositivas. Chamar atenção dos aspectos, né? Se essa hipótese, né, for correta, de que ela está fazendo isso porque ela quer se sentir mais, vamos dizer assim, adulta, você estimular, elogiar os comportamentos, vamos dizer assim, que se aproximam, né, de uma maturidade. Então, dizer assim: olha, quando você era bebezinha, você chupava bico, agora você não chupa mais bico. Ah, você não faz mais xixi na cama, vê como você está crescendo. Né? Você está aprendendo a usar o piniquinho. Olha só, você está se livrando das fraldas, você está aprendendo a se limpar, está aprendendo a tomar banho sozinho, você está ajudando a mamãe a lavar uma vasilha, a fazer alguma coisa. Tá? Com isso, então, você vai estar dando atenção para ela, você vai estar estimulando o desenvolvimento dela e fazendo com que ela se sinta bem consigo própria, né? Fabiana está falando que a filha dela está indo todos os dias para a escola, né, a pedido da coordenadora, né? Ela está no 6º ano e os materiais são adaptados de acordo com cada matéria. A sala dela tem poucos alunos presenciais e por isso foi viável dessa forma. Eu vejo isso, sabe, doutor Vitor, que cada caso é único, né? A escola também é única, então vai vendo o que é possível, né? O meu está indo todos os dias também. Uhum. Dulcilene, doutor, o meu filho se bate quando não atendido em algumas situações. Bate a testa no chão, na parede e bate a cabeça na minha. Tento tirar o foco dele para não se bater, sempre conversando e explicando que ele não pode fazer tudo na hora que ele quer. E quando me bate, seguro a mãozinha dele e falo que tem que ser carinho. A escolinha usa essa tática, pega a mão da criança e mostra como fazer carinho e não bater. Houve uma época que funcionou bem e ele passou a se bater menos, mas hoje ele continua a bater, bater o rostinho, chega a ficar vermelho. E outro comportamento é se coçar, mesmo em situações que não envolvem estresse. Eu acho que assim, o segredo aí é você entender qual é a função que esse comportamento de se bater tem. Tá? Então, isso pode ser uma função de chamar atenção, pode ser uma função de comunicar alguma coisa, né? Obter algum privilégio. Se aqueles que têm dificuldade de comunicação, às vezes ela se comporta de uma maneira inadequada para isso, tá? Para chamar atenção e conseguir comunicar uma necessidade que ela tem. Tá? Pode ser que ela faça isso para se esquivar de uma coisa que ela acha desagradável. Tá?
ou pode ser simplesmente que assim, que ela está entediada, que ela não está recebendo estimulação suficiente, ou que ela está sendo demandada acima do que ela dá conta de fazer. Tá? Então a gente tem que procurar entender, né, em que circunstâncias que esse comportamento aparece, tá? E aí você pode antecipar essas circunstâncias em que isso pode acontecer e fazer alguma modificação, mas principalmente entender quais são as consequências. O que, que acontece depois, né, que a criança se bate? Como que o adulto reage? Tá? Então, essa reação de querer explicar para a criança, de apelar por um lado racional, ela não funciona. Tanto não funciona que não tá funcionando. Tá? E não é porque a criança tem síndrome de Williams, isso não funciona com nenhuma criança. Tá? Se funcionasse, os consultórios dos psicólogos não estavam cheios. Tá? Então, a gente tem que entender, tá, qual é a função que esse comportamento tem para que a gente consiga suprir essa função de uma maneira alternativa, que seja mais adaptativa. Uhum. Eu penso também aqui, doutor Vitor, em questões sensoriais. O que é que o senhor acha? Porque às vezes ele está com tanto estresse, tanta ansiedade, que começa a bater, alguma coisa ali desregulou. Isso é muito comum em crianças com autismo, né? Que assim, o excesso de estimulação sensorial ou a falta de estimulação sensorial, né? Quer dizer, Uhum. é O aquela situação que o hipo, né? aquela Aqui em situação que eu casa coloquei mesmo. assim, você leva a criança que ela tem que ficar esperando num local que ela tem que ficar se comportando direitinho, as crianças não dão conta de fazer isso. Você está querendo uma coisa que é impossível que ela vá fazer. Né? Para alguns mais, para outros menos. Todos têm uma certa tolerância. Alguns têm mais tolerância, outros têm menos tolerância. Eu pensei nisso porque aqui em casa, com esse isolamento, muito tempo dentro de casa, Guilherme estava literalmente subindo pelas paredes, pulando na cama, não podia ver um armário que subia. E aí ele chegava para mim e falava: Mamãe, me abraça, me aperta. Então eu dava esse estímulo, ele se acalmava. Ele me Assim, dizia a essa gente tem busca. visto famílias que levam a criança no parquinho, né, ao ar livre, né? Se você mora em apartamento, uma coisa que você pode fazer é tirar uns minutinhos por dia e entender que a criança tem que correr, Precisa. ela tem que ter um tempo para ficar à toa, né? Para fantasiar, vamos dizer assim, os meninos, né, na idade pré-escolar, eles vivem no mundo da fantasia, e isso é importante. Né? Isso tem uma função no desenvolvimento. Uhum. Jô está falando aqui que dia 27 vai ter uma live sobre sexualidade, né? Tem outra pergunta de Vanessa. Meu filho, quando contrariado, fica agressivo, bate em qualquer lugar, chora, chora, depois pede desculpas. A questão aí, assim, o que a gente pode fazer para evitar que surja essa interação coerciva, né? Essa, assim, obviamente você não vai fazer tudo para não deixar que ele fique contrariado, mas você tem que entender esse comportamento, qual é a função que ele tem. Né? Tem mais 3 perguntinhas, só. Já está bem adiantado na área, na hora. Gederson, do Silene, você pode... se ele está explicando para do Silene, dando algumas opiniões, né, dele. Vanessa, o Wendel só quer comprar. Cada época impressiona com uma coisa, ou é bolinha de gude, pérolas coloridas. Finjo que compro e dou, mas acho que está errado isso. Pois é, então, quem sabe você procura substituir essa atenção, dar atenção para ele de alguma outra maneira, tá? De uma maneira mais sistemática. Tá? Isso funciona bem demais, tá? Funciona muito. E a última pergunta de Marcos. Minha filha tem 4 anos e não aceita a tristeza. Normalmente, quando se machuca ou fica muito triste, logo ela ainda
logo ela ainda chorando, fala que quer ser feliz. Temos conversado com ela que está ok ficar triste nessas horas, mas tem sido um dia de cada vez. É questão de sentimentos, né? Uhum. Isso eu acho que é uma coisa que nós todos, né, temos dificuldade com isso, que a gente vive num mundo assim que é muito hedonista, né, que a gente tem dificuldade de entender, né, que nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente quer, né? Agora, eu acho que tem que ver aí também, de novo, se não tem um componente de chamar atenção nessa história, né? Que o pai e a mãe estão dando atenção por esse sentimento que ela está expressando, né? E como é que você vai fazer isso, né? Quer dizer, pelo racional você não vai conseguir, tá? Então, a maneira que a gente tem de lidar com essas situações é envolver em atividades que sejam lúdicas, que sejam prazerosas, né, que causem alegria, né, que espantem essa tristeza, né? Isso funciona bem demais. Você querer ficar racionalizando, não, quer dizer, na verdade, assim, só vai prolongar a situação, porque você vai ficar dando atenção para isso e ela vai continuar repetindo esse comportamento. Eu acho que é isso, doutor Vitor. Foi muito boa, né, a live. E alguma consideração final? Oi, Márcia! Oi, tudo bem? Ei, professor Vitor. Posso tá falar? Boa, Márcia. Posso falar um pouquinho? Pode, claro. Vamos lá. É porque eu fiquei pensando uma coisa que eu já penso há algum tempo, professor Vitor. Eu muito ver nossos meninos, adolescentes, né? Tantos tendo depressão, momentos de angústias, que as mães têm falado muito, me incomoda bastante. E eu fico pensando que o Alex nunca passou por isso. Óbvio que tem pessoas e pessoas, cada um funciona de uma maneira e eu sei disso. Mas hoje o senhor falou de coisas, porque eu estou participando também de um grupo de estudos em terapia ocupacional ligado a essa questão de depressão, não em Williams, tá? E o senhor falou 3 coisas que ontem a gente estava discutindo. Achei tão sensacional que tem tudo a ver. Na hora que o senhor falou em função do adolescente. Amigo, a importância de um amigo, uma atividade prazerosa, que aí cai bem na terapia ocupacional, né? Ter uma atividade significativa, e a vida familiar, que hoje ela está muito também diluída, talvez pandemia, ou não é culpa da pandemia, não sei, mas eu achei tão interessante que eu queria só reforçar a importância que essas 3 coisas eu acho que tem na vida de qualquer pessoa, mais ainda dos nossos meninos, dos nossos filhos, tá? Eu só queria só reforçar mesmo. No caso do Williams é super bonitinho, né? Porque na verdade assim eles têm uma capacidade muito grande de fazer amizade entre eles. A gente conhece vários exemplos, eles se identificam, eles mantêm. Não, isso não é coisa da pandemia, isso já vem de 15 anos atrás. Eles procuram ativamente os amiguinhos através da internet, né? Porque isso faz parte das características da socialidade, né? De procurarem contato, de correrem atrás. Eu acho que isso é uma vantagem, é uma coisa bem interessante. Tá? E aí eu vou até agradecer, né? Porque o melhor amigo do Alexandre, o senhor não sabe quem é. É o marido da Silvia. Ele é apaixonado pelo marido da Silvia. Toda sexta-feira eles conversam horas. Exatamente. Se o Carlinhos está alegre, ele fica alegre. Se o Carlinhos quando eu chego perto, o Carlinhos diz: saia daqui que é conversa de homem. Então, Mas aí tem uma outra coisa também, que é o seguinte, né? Esse negócio da pandemia, dessas atividades remotas, elas são empobrecedoras, por um lado, elas não são como a coisa real, mas, por outro lado, elas são muito interessantes. Eu conheço um rapazinho, um menino que está fazendo 10 anos agora,
é que o pai e a mãe se separaram, ele ficou vivendo com a mãe no Brasil e o pai foi morar nos Estados Unidos. Casou, né? E essa senhora com quem ele casou já tinha filhos, ele tem uma outra família lá. Eles têm um relacionamento, né, através do Skype, que assim você fica bobo de ver assim o pai, a atenção que ele dá para o menino. Tá? Eles têm uma história em comum, eles têm atividades, têm brincadeiras que eles fazem, né? Coisas assim desse tipo. Então, na verdade, se a gente está afim, a gente consegue fazer as coisas, né? Mesmo com todas as limitações que a gente tem. Tá? Sim. Vitor, foi fantástico. Silvia e Vitor, muito boa live. Acho que deve ter ajudado muita gente. Excelente, obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Vitor. Márcia sabe, né, que eu sempre escuto ela falando sobre o senhor e sempre admirei, antes mesmo de ter a oportunidade de conhecer. A Márcia é uma campeã, né? Não, mas... A Márcia é um modelo a ser seguido. Ah, não. Né? Não é essa, não. Modelo aqui é só a Jô. A Jô também. Mas isso é que é legal, né? Assim, na verdade, do Williams, né? Que é uma comunidade super ativa, né? E que a gente vê, assim, que em relação à educação, as famílias, às vezes eu acho que é não vou dizer assim que é falta de interesse, por não entender, às vezes, até que elas precisam, que faz parte do papel delas, que elas têm que ficar em cima da escola, que elas têm que ficar em cima do poder público, se organizando, exigindo coisas, porque as coisas, senão, não acontecem, não vêm. Né? E, nesse sentido, aí, a Márcia é um exemplo, né, do que ela fez com o Alex ao longo de toda a educação, né, do Alex, de estar em cima da escola, de cobrar, de exigir, de acreditar, vai para frente, tem condições. Né? Às vezes eu acho assim, tem famílias que não estão muito atrapalhadas, né, não têm condições, e então não conseguem fazer isso. Agora tem outras famílias, às vezes, que a gente percebe que é uma timidez, uma falta de confiança, né, de entender que, na verdade, aquilo é um direito, não só um direito, até uma obrigação que a família tem de acompanhar, né, o que está sendo feito na escola. E isso a gente vê também em atendimento psicológico. Né? Muitas vezes a gente recebe uma família que vem por algum problema no comportamento da criança, né? E aí diz assim, olha, já está fazendo tratamento psicológico há quanto tempo já e não vi resultado nenhum e assim por diante. Aí você pergunta, tá, tudo bem, está 2 anos na psicóloga, mas o que está fazendo lá? Ah, não sei. Assim, mas como? Você não conversa com a pessoa? Eu converso, mas eu não entendo o que ela diz. Ou ela diz que é complexo de Édipo. Né? Então, assim, a gente tem que ficar em cima, né? Acho, às vezes, Vitor, que muitas mães, eu escuto às vezes elas falando, talvez, eu penso, não sei se estou certa, que tem um pouco de medo da mãe de soltar essa criança, ou essa pessoa para o mundo. E esquece que eu sempre falo com todas as mães que eu atendo, e é uma coisa que o Centro de Saúde até brinca, você é doida? Eu falo assim, a pergunta que eu faço para as mães quando elas estão muito presas, independentes, você sabe se quando você sair daqui, você vai ser atropelada aqui na porta e vai morrer? Porque eu não sei. Então, quem vai ficar no seu lugar? Quem vai fazer tudo o que você faz? Mas isso é uma coisa em todas as famílias, né? Que tem um certo grau de responsabilidade, né? Williams, não Williams, né? A gente tem muito medo porque a nossa vida está muito complicada, né? Por vários motivos, né? A vida, inclusive, virou perigosa, né? A Jo quer falar e eu acho que ela é especialista nisso, porque ela criou muito. Ela é. Codependência, né? Ela é. Ah, Jo, vou desligar aqui. Na verdade, eu só queria fazer uma pergunta. O que eu percebo, doutor Vitor,
com os Williams é que eles gostam das coisas muito exageradamente. Eu lembro que uma vez lá na associação tinha um monte de revista e tinham 5 Williams. Ninguém pegou uma só. Ele sempre pega de 5, 6, tudo de monte. Se vai colecionar uma coisa, é exacerbadamente. Então, tudo deles é de monte. Até essa questão de compulsão por comida, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uhum. Isso é uma característica, né? Então, assim, o que você pode fazer em relação a isso, né? Eu acho que você tem que ter tolerância em relação a isso, tem que entender que isso aí faz parte, né? E que se a gente começa vamos dizer assim, entra nesse confronto, né? Dizer assim, olha, não pode ser assim, né? Então, eu acho que aí começa a se criar esse padrão de interação coerciva e o conflito, né, entra em primeiro plano, né? Então, o que você pode fazer em relação a essa coisa? A mesma coisa a questão da ansiedade, de antecipação, né, que é uma coisa extremamente frequente, né, no Williams, né, que mete uma ideia na cabeça e aí fica martelando aquela ideia, né? Aí o pai e a mãe ficam irritados. E aí o que acontece, né? Então você tem que correr na frente, você tem que antecipar, entender que isso vai acontecer e aí sim você explicar a situação, acho que funciona. Dizer assim, olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai criando, né, uma expectativa, né? Você vai dando uma diretriz, você vai dando um manual de instruções de como é que as coisas vão acontecer. Tá? Agora, dentro de limites, você tem que viver com isso. Né? Tem a famosa piada dos argentinos, né? Que na época em que o câmbio era favorável para eles chegavam no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, e iam na loja, viu uma televisão, né? E perguntava assim, quanto corta? Aí dizia assim, é R$300. Aí eles diziam assim, dá-me dois. Nunca comprava menos do que meia dúzia, do que dois, assim por diante. Então, tem gente que é assim. Eu, na minha família mesmo, conheço algumas pessoas que, né, são exageradas, né? Gostam de gastar, né? Não consegue comprar uma coisa só, tem que comprar meia dúzia. Né? Ô, Jô, uma coisa que assim, eu não sei se serve para as mães, que é lógico que o Alex está dentro dessa, né? Você conhece, todo mundo conhece. Então, eu estabeleci uma coisa: o quarto dele pode. Ele quer guardar revista, e ele tem trocentas revistas, sei nem quantas ele tem, porque são tantas, mas eu falei para ele: não pode sair do quarto e tem que ter espaço para a cama, para você. Eu brinco, falo assim mesmo: para a cama, para você, para as outras coisas, para suas roupas. Então, tem que caber no seu espaço. Ele foi para Natal, trouxe 2.000 conchinhas. Cabe? Você vai guardar onde? Ou o que você vai fazer com isso? É um jeito que eu achei, porque isso é realmente, Jô, eu entendo as mães que falam, é muito e coleciona absolutamente tudo, guarda, absolutamente tudo. Então, tem um monte de papelzinho. Para que serve esse papelzinho? O que você vai fazer com ele? Eu falo que é o dia da checagem. Aí eu vou para o quarto junto com ele, nós vamos ver como é que está seu quarto. Mas não está dando nem para você entrar aqui. Olha aqui, vamos dar uma olhada? Eu não invado o espaço dele diariamente, isso eu não faço. Ele arruma a cama dele, arruma de qualquer jeito, literalmente, eu não deixo ninguém rearrumar, então fica meio, como eu falo, meia boca, né? Completamente torta. Mas eu estabeleci com ele, é o limite que ele está dando conta, e a cama é dele, e ele vai arrumar. Então tá legal. E a mesma coisa com as coisas dele. Eu acho que é uma questão na minha família tem uma pessoa assim também. Eu não consigo nem entrar, nem olhar o quarto dela de longe. E ela tem a tendência assim de ser espaçosa, né? De ocupar espaço e tal. Então, acho que aí você tem que restringir, né? Eu concordo com vocês. Olha, esse é o seu território. É a nossa escoteira? É.
Olha, Porque a filha dele é escoteira, tá? Uhum. eu tive uma dificuldade com as revistas também. E chegou uma hora que começou a ter traça. Uhum. E aí consegui tirar todas as revistas, não entra mais, legal. Só que aí ela acordava de manhã e ia em todos os cabeleireiros antes de ir para a escola. E hoje os cabeleireiros sempre falam, ai, a Jéssica gostava tanto da gente, ela vinha todo dia. Mas ela ia lá para ler as revistas, né? Então não deu de um jeito e ia do outro. E chegava lá cobrando, mas eu li essa ontem, cadê a nova? Mas Aí olha que legal, Ju. acho que a questão do hábito, né? Diz assim, olha, sob determinadas circunstâncias, né? Você tem que entender que a pessoa precisa fazer aquilo, né? Senão não, não, não vai funcionar, né? Vai só gerar conflito. Outra dificuldade é a roupa. Eu não sei se o de vocês era a minha. Quando ela cismava, era sempre a mesma roupa. Ela ia no varal buscar. Aqui Então, é. eu acabava escondendo a roupa para ela ter a opção de pegar outra. Uhum. Então, eu achava muito assim incrível isso, que a gente sempre quer trocar, usar roupa, coisas diferentes. Não, todo dia a mesma roupa. Ela Mas, tinha um uniforme. mas qual é a importância que isso tem? Hã? Qual é a importância que isso tem? Ah, não sei. Por que não pode Importante é quando usar? não lava a roupa, tá, Vitor? Porque para eu, às vezes, Parecia uniforme. tem que obrigar. Você vai você mesmo colocar dentro da máquina que eu quero lavar. É um custo, né? Essa é a importância. As outras, tudo bem, ele pode usar. Quando acaba, fala, acabou, agora é lixo, vamos arrumar outra. É isso, mas isso tem também em adolescentes, crianças sem Williams, né? Tem uns que não gostam de tomar banho, né? Boa mesmo. São fases, né? Mas daí, assim, se você vai transformar isso aí no assunto principal do seu relacionamento com ele, não vai funcionar, né? Tá? Não existe transplante de juízo, assim, ó. Né? Se tivesse, né? Vitor, adorei saber que você vai fazer treinamento de paz. Para quem não sabe, o Alexandre já participou, fez até os vídeos a pedido do professor Vitor e da professora Isabel. É um trabalho sensacional que eles fazem. Tomara que dê tudo certo e que todos aqui possam participar, viu? O Alexandre revelou seus talentos de ator naquela época, né? Só que depois ele quis ir para o lado da música, desistiu da carreira de ator. Pode ser que ainda, mas ele levou muito jeito para desempenhar, ele fazia o papel de um rapazinho que a mãe queria que ele comesse o macarrão, ele não queria comer o macarrão, foi muito divertido. Tá? Então, também que ele não queria na loja, lembra? Loja de brinquedos. Esse programa a gente adaptou agora, né, para uso na modalidade remota, e a gente testou com famílias, né, de crianças com desenvolvimento típico, e agora nós vamos oferecer para famílias de crianças com síndrome de Williams. Tá? Esse é o meu sonho de consumo. Tô junto, Jô. Também, já gostei. Porque muitas vezes lidar com os pais, eu vejo que eu sempre falo que às vezes os Williams não têm nada, eles são mais resolvidos. A maior dificuldade são os pais. Às vezes eu acho que quem tem um Williams são os pais. Mas é verdade, que a criança os sendo sintoma, né? adultos não sabem o que fazer com determinadas situações, né? Aí geralmente eles resolvem, né, partir para algum tipo de medida autoritária que não funciona e que desgasta a autoridade. Então, a família hoje em dia fica muito oscilando assim entre um autoritarismo extremo e um laissez-faire, uma falta completa de autoridade, deixa os meninos fazer o que eles quiserem. Então, a gente tem que encontrar um meio termo, né?
Ou então cai na sedução dos meninos, né? Porque ele chega, eu te amo, você é linda, e aí vai fazendo o que quer, né? Sentimento de culpa da mãe, isso é outra coisa, quando a mãe castiga, depois a mãe fica se sentindo culpada, e eles entendem isso direitinho, não é porque o menino tem autismo, porque o menino tem Williams, seja lá qual, ele não vai entender isso aí, ele entende isso direitinho. O que eu vejo muito entre os familiares de pessoas com deficiência, e esse comportamento permissivo, essa questão, é muito assim, como se fosse uma recompensa porque tem deficiência. Coitadinho, né? É o Uma coitadinho. compensação, né? Eu lembro que a Jéssica, quando ela descobriu que tinha deficiência, você não podia falar nada que ela falava. Esse povo sabe que eu tenho deficiência. Sempre era esse termo. Eu lembro que um dia eu dei uma de louca e falei, deficiente não mora aqui, arruma tua trouxa e some da minha casa. E aí ela começou a perceber que não era por esse lado. Não ia E colar. quando ela descobriu que era cardíaca, a professora olhava para ela, doía o coração. A Jéssica tinha uma dor nesse coração, marquei uma consulta no cardio, falei, bom, se está com dor no coração, vamos lá, dói? Não? Ah, tá bom. Então, já falei, pô, isso não vai funcionar aqui. Então, ela já percebeu que não ia mais manipular ninguém. Mas, assim, eles são muito espertos. Eu lembro que num dos encontros, eu sempre encerro com uma mesa com os Williams, aí alguém perguntou por que eles são muito preguiçosos. Eles, é porque a gente tem a síndrome, porque a gente toma muito remédio, vai muito no médico. Então, eles mesmos já sabem por onde pegar. Eu acho que tem duas coisas aí que fazem parte da nossa cultura agora, né? Nos últimos anos se exacerbou, que é essa questão do coitadismo, né? De se considerar como vítima, e a gente, tanto como pai, como mãe, quanto criança, se a gente se coloca nesse papel de vítima, a coisa não vai para frente. Tá? E a outra coisa é a questão de achar que a vida deve ser só alegria, felicidade o tempo todo, né? Que essa tal da coisa do floco de neve, né? Que você fica, você não, né? A gente tem limitações, tem frustrações, a gente enfrenta crises, essas coisas fazem parte da vida, né? Às vezes a gente precisa de ajuda em determinadas circunstâncias, né? Mas você não pode achar que a vida vai ser só prazer, só alegria. Não é, né? Exatamente. Bom, gente... Professor, eu posso usar um minutinho da minha cota de Williams? Vamos lá. Professor, só um casezinho rapidinho para o senhor, acho que o senhor não sabe. Eu encontrei uma moça de 36 anos que estava em situação de rua e ela é síndrome de Williams, né? Nós fizemos o teste, fizemos o FISH e deu positivo. E assim, a gente não tem nenhum histórico dela, né, da vida, da infância, a gente não encontrou a família biológica dela ainda. Nós acolhemos, ela está instalada num quartinho na rua da associação, e é muito engraçado, professor, porque assim, ela é do candomblé, porque durante um período da vida dela, ela foi acolhida por um pai de santo que orientou ela dentro do candomblé. E ela já fez, assim, está estudando há 40 dias que ela está lá no quartinho que nós acolhemos ela. Ela já achou uma casa que tem uma senhorinha, que é do candomblé, e ela estava sendo atendida lá. Essa semana ela me contou que ela já está fazendo todos os atendimentos lá na casa dessa senhorinha. Aí eu já estou pensando, né, porque ela diz que ela tem um herezinho, né, um herê dela. Eu já fiquei pensando, professor, esse herê dela pedindo guloseimas para as pessoas que vão lá, porque eu quero um docinho, porque eu quero um chocolatinho, um bolo de alguma coisa. Porque ela é muito esperta, professor, e ela assim faz uma amizade assim com todo mundo na rua, ali no bairro já conhece ela, e ela já está lá dando atendimento nessa casa que ela encontrou lá no bairro. E eu só fico pensando, porque como nós cortamos as guloseimas dela, né, porque ela está muito assim, até a gente conseguir passar nos médicos,
Eu falei, eu acho que foi o que ela encontrou para ela ganhar os chocolatinhos dela, os doces, o refrigerante, porque assim, na primeira semana, como ela estava muito fragilizada, a gente ainda deu, agora não. Está com uma dieta bem restritiva, sem doces, sem refrigerantes, e só para te contar, né? Porque eles são malandros, viu, professor? Eles conseguem o que eles querem. Então, ela fica lá dando atendimento, e eu só penso, ela lá falando que o herezinho dela quer chocolate, que está com vontade de tomar refrigerante, tomar Fanta, que é Fanta. E daí, quem sabe você fazer um trabalho lá com o pai de santo dela, lá, entrar em contato, porque essa é uma formação religiosa que ela tem, e pelo que você conta, de uma certa maneira, é a família que ela identificou, né? Esse pai de santo que acolheu ela viveu 7 anos nesse pai de santo. Uhum. Eu tenho 4 anos, professor. Aí, depois que ele faleceu, ela foi para as ruas novamente, né? Ela endereço da família biológica, mas ainda por conta da pandemia, assim, porque todo mundo é voluntário, a Jo trabalha, eu trabalho, nós não conseguimos ainda encontrar a família biológica dela. Mas nós fizemos o seguinte, semana passada, registrado, e é assim, ela está lá, fazendo amizade na rua, com todo mundo que passa na rua, está com todo mundo, já está lá dando atendimento, e ela ganhou bastante roupa. Ela tem um corpo bem específico. Só que toda vez que ela vai sair, que eu tenho alguma atividade com ela, para levar uma médica, alguma coisa, ela veste a mesma roupa que ela ganhou. Uma roupa que ela ganhou é sempre aquela. Fala, Thaís, mas você tem mais roupa? Ah, não, mas eu gosto mais dessa. Daí todas as fotos ela tem aquela roupa. Aí eu falei, as famílias vão achar que eu não entreguei as roupas. É uniforme. Ela só é só compartilhar, que o senhor falou, né, da vida adulta, as manias, né? Mas ela se vira muito bem, assim, só de pensar que ela sobreviveu lá 4 anos nas ruas. Pois é. Porque a Jo falou, imagina, é o sonho de um Williams, né? Ficar na rua, não precisar limpar a casa, não ter compromisso com nada, conversar o dia todo. E ainda pedir. E ganhar. Ainda ganha. Posso falar uma coisa que no meu centro de saúde a gente trabalha com adolescentes também, adultos, e ela eu acho que se encaixa aí no meio do caminho. E eu tenho um filho mais velho que era gordinho, gordão quando criança. E queriam fazer que ele entrasse em regime restritivo, e eu achei e acho até hoje, vi que deu certo ele, vejo no centro de saúde. As restrições excessivas costumam não surtir. Não funciona. Então, o que eu estabeleço, que eu acho que pode ser uma coisa não tão fácil, mas que é o melhor caminho, é ir mostrando e tirando, diminuir um pouco, e ir mostrando coisas boas em outros lugares. Eu faço isso com o Alex. O Alex está, claro, agora parou de crescer. Bom, parou tem muito tempo, mas crescendo para os lados, né? E aí, ele com o pai cede, porque come doce demais. E eu chego no fim de semana, que é quando eu vejo, né? E eu falo para ele, meu filho, você precisa comer esse tanto. Olha só, vamos comer outra coisa? Então, é aquela coisa de colocar algo no lugar, talvez, de tentar tirar o foco da comida, do doce, achar um outro caminho para não ser tão restritivo, porque se você fizer restrição excessiva agora... Dieta restritiva não restringir não funciona. Eu falo disso baseado no meu próprio caso, que eu sou um ex-obeso. Uma das coisas boas que a pandemia trouxe para mim foi que eu perdi 28 quilos. Tá? E fazendo uma dieta, essa dieta que o pessoal chama de paleolítica, né? E, na verdade, assim, eu não sou especialista nisso, mas pelo que eu andei lendo, e a Raquel, que é quem entende disso, foi quem botou essa... Eu tive um câncer de tireoide, aí o médico que me operou me falou isso. E é um tipo de dieta que você não come carboidrato. Tá? Você come fruta, você come proteína, carne, leite, ovo, gordura à vontade, bacon, e aí você não tem fome. Você come, você nunca passa fome e você emagrece. É um negócio fantástico.
A proteína, ela tira a fome, né? Diminui Tira a fome. O a carboidrato, ao gordura. contrário, ele aumenta. Quanto mais. Hoje em dia, se eu como uma fatia de pão, eu passo mal. Eu parei com pão, macarrão, doce, todas essas coisas. Né? E nunca estou com fome. E estou emagrecendo. Então tá. Silvia? Vamos encerrar? Estava no mudo aqui, eu não tinha percebido. Então é isso, né? Eu acho que foi um encontro muito rico, né? Muita informação, muitas trocas. E agradeço, foi um prazer mediar aqui, doutor Vitor. Muito prazer conhecê-la. Muito obrigado pelo convite. A gente ia ficar conversando mais tempo, né? Mas tem que cuidar da vida, né? Então tá. Foi ótimo, tá? Muito obrigado. Eu quero falar da próxima live. A próxima live vai ser sobre audição, com a doutora Sulene Pirama. Ela vai falar bem dessa parte de hiperacusia, toda essa parte. E a mediadora vai ser uma audióloga, a Maura Laureano. Vai ser muito bom. Então, legal. Na próxima quinta, é a doutora Sulene Pirama. Parabéns para vocês por essa atividade, né, que são ótimas. E em breve eu tenho que achar mais live com o doutor Vitor. Eu não mandei falar que estava à disposição. Eu conheço um monte de gente, eu estou à disposição, mas eu conheço um monte de gente e eu sou ótimo, assim, eu só não sou tão bom quanto a Jo, mas eu sou muito bom de arrumar serviço para as pessoas. Só que a Jo é melhor que eu. Tá? Nossa, mãe, gente, coitada de mim. Se não passa perto da Jo, que ela arruma serviço para você, nem perto de mim. Eu não mandei você querer dar bola para mim, Marília, agora é o resto da vida. Não, mas eu tô à disposição quando vocês precisarem. Okay. Tá? Eu tinha dado a sugestão que tem aquela psiquiatra que está trabalhando conosco que poderia falar sobre ansiedade. Ela não tem experiência. Sim, eu já vou combinar com a Miriam. Mas tem muita experiência. Tá? Então tá. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigadão a todos, valeu. Tchau. Tchau.